Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, eu queria primeiro agradecer o honroso convite para estar aqui. E é um privilégio poder estar aqui nesta noite e poder compartilhar a palavra de Deus. Diante de uma data tão importante, que é o dia da Reforma Protestante do século XVI. E quando alguém é convidado para pregar, a primeira coisa é pregar o quê? Bom, pregar a Bíblia, né? Mas a Bíblia tem 66 livros, né? Então, o pastor tem esse conflito. O que eu vou pregar? E a gente vai trabalhando, vai pensando, vai ruminando, e uma hora tem que decidir. E Deus inclinou meu coração para estar pregando nesta noite. Queria que você abrisse comigo no profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Ele está depois de Naum, está antes de Sofonias. Não sei se isso ajuda. Na minha versão, que é atualizada, a página é 932. Eu queria que você abrisse a Bíblia no profeta Abacuque e você mantivesse a Bíblia aberta, porque na verdade eu não vou ler todo o livro do profeta Abacuque. Eu vou basear a minha mensagem em cima do profeta Abacuque, vou estar pensando algumas partes do texto, né, para falar nesta noite. Eu queria estar orando mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai, nós carecemos da Tua graça desesperadamente. Nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito, da unção, da capacitação para a exposição da Tua palavra. E pedimos agora que através desse momento nós sejamos orientados, edificados, ensinados, confrontados, santificados pela Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é inerrante, é absoluta, é verdadeira, é suficiente, e nós queremos agora que Tu apliques ao nosso coração. O Teu Filho amado assim orou: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, algumas informações iniciais sobre Abacuque. O nome Abacuque significa abraçar ou abraçado. Então, se pegarmos o nome do profeta, já significa que ele foi amado, abraçado por Deus e usado para consolar, orientar, despertar o povo de Deus daquela época. Não se sabe muita coisa sobre ele, apenas o que o livro dele disse, que foi um profeta, um homem levantado por Deus para falar ao povo de Deus. Quando que ele falou? O tempo que ele falou. O profeta Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Ele profetizou a partir do ano 612, 610 antes de Cristo. Ele viveu aquele momento crítico em que o povo de Deus estava ali, a tribo de Judá que tinha ficado, porque já alguns anos antes, no ano 722, a tribo do norte foi invadida pelos assírios e desapareceu. Restou a tribo de Judá, a tribo do sul. Deus deu mais um tempo para essa tribo se arrepender, mudar, né? Mas o povo continuou teimoso, né? Rebelde, desobediente, longe de Deus. Então ali agora estava aquele momento em que Deus levanta Abacuque para falar a esse povo, mas já estava no final, né? Porque logo já vinha Nabucodonosor, no ano 586 a.C., e aí então aconteceu o início do cativeiro babilônico. Então o profeta Abacuque
foi uma voz de Deus nesse período aí, 610, 612 a.C., até chegar o momento do cativeiro babilônico. Havia um declínio muito grande no povo de Deus. E aí então, Abacuque está nesse momento, bradando, falando, não é isso? Sendo usado por Deus. E esse homem então vai nos mostrar algumas coisas importantes. Eu quero dar um resumo do livro, e depois eu quero pensar algumas ideias para a nossa orientação. E para não me delongar muito no resumo, então eu vou me deter um pouco no meu esboço aqui. O profeta Abacuque, ele trata de política internacional. Se você ler esse profeta, ele fala de opressão econômica, ele fala de violência dos direitos humanos. Parece que ele conhecia já o mundo e o Brasil, né? Acho que ele... Violência, decadência moral e religiosa. Ele nos fala também da soberania de Deus e de avivamento espiritual. Podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, sociais, econômicas, morais e espirituais da atualidade ao examinar Abacuque. Então ele é atualíssimo. O que ele trata nesse livro parece que ele já tinha uma antevisão do século 21. Abacuque faz um diagnóstico dos nossos dias, impressionante. E ele viveu 2.600 anos atrás. A Bíblia é atualíssima, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele tira uma radiografia do tempo em que vivemos, esmiuça as entranhas da nossa geração. Ele vê o mundo com os olhos de Deus. Ele começa sua profecia com choro e termina com canto, com exultação. O que produziu mudança em seu coração? A certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. Abacuque tem coragem de abrir o coração para Deus e fazer perguntas que chegam a nos constranger. No começo, nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Ele pergunta: Deus, até quando? Até quando? Ele está protestando, contestando: oh Deus, a situação está caótica. Ele brada. Ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo. E depois ele fala a Deus, pedindo a intervenção de Deus. Mas quando ele se colocou na torre de vigia, ele entendeu que os ímpios serão julgados. E aí ele diz uma coisa interessante: os justos vão viver pela fé. Essa doutrina da reforma do século XVI não é nova. Começou lá com Abacuque, como já foi dito, o apóstolo Paulo, carta aos Hebreus, e também a reforma do século XVI. Abacuque fala da esperança de um novo tempo, depois do vale escuro. Abacuque termina a sua profecia com louvor e pedindo avivamento a Deus. Abacuque nos ensina que as rédeas da história estão nas mãos de Deus. Ele nos adverte que o mesmo Deus que está sentado no alto sublime trono governa a vida do seu povo. Esse é um resumo do profeta Abacuque. O que eu vou falar sobre ele hoje? Eu vou destacar algumas lições para o nosso aprendizado, olhando para o profeta Abacuque. E eu vou começar lendo então o começo do livro, os 4 primeiros versos, que dizem o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas
e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que Abacuque mostra aqui no começo da sua profecia? Primeiro, ele mostra que a situação era crítica, né? Eu acho que ele conhecia o Brasil um pouco. Parece que ele está descrevendo um pouco do Brasil. Parece que ele conhecia o Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? A lei não funciona, há injustiça, há coisas hediondas, né? A corrupção, a violência, tanta coisa. Ele olha para aquela realidade e diz: meu Deus, até quando? Até quando, Senhor? Ele olha para a situação do povo de Deus e para a sociedade da sua época, crise política, crise religiosa, crise moral, crise espiritual, crise por todo lado. E ele então diz: até quando, Senhor? Ele está dizendo para Deus: Deus, tu não vais intervir, tu não vais mudar a história. Eu queria usar um termo aqui para a gente poder entender. Eu vejo aqui um profeta inconformado. No meio de tanta corrupção, tanta desgraça, tanta imoralidade, idolatria, decadência moral, espiritual, política, o profeta Abacuque, ele nos lembra que ele foi um profeta inconformado com a situação. O que isso me ensina? Irmãos, quantas vezes eu e você, como crentes, como igreja, podemos até pensar assim: Deus, não tem mais jeito, deixa como está, para como é que fica. Nós somos tentados a termos a postura da indiferença, da frieza, da apatia. A gente olha para o Brasil e vê a situação política do Brasil. As notícias são desalentadoras, cada dia acontece uma. Parece que nunca a vassoura tira todo o lixo debaixo do tapete. Parece que é um tapete tão grande que nunca vai acabar a sujeira. Olhamos para os chamados evangélicos no Brasil, 40 milhões, é isso? 40 milhões. E a sociedade piorando. Oh Deus, até quando? Até quando? A bancada evangélica, vergonha muitas vezes, irmãos. Até quando? O profeta Abacuque me ensina que nós temos que ser inconformados. Não podemos dobrar perante a realidade do nosso Brasil e dos chamados evangélicos do Brasil. Não podemos. Ainda que nós venhamos a dizer para Deus, a orar como Abacuque: até quando, Senhor? Ainda que a nossa postura seja igual a de Abacuque, mas nós temos que ser como ele. Eu não me conformo, eu não me rendo, eu não aceito a situação caótica do meu país e da igreja evangélica brasileira. Eu não aceito. É a inconformação. O inconformado é o que não se conforma. É notório. E é lógico que esse texto me remete para o apóstolo Paulo, o mesmo que fez o gancho com Abacuque. O justo viverá pela fé. O mesmo que fez o gancho da fé de Abacuque, aqui no capítulo 2, verso 4, o justo viverá por fé, foi o apóstolo Paulo que disse para os cristãos da sua época: eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Nós somos chamados em pleno século 21 para não nos conformarmos. Eu não sei onde vai chegar a decadência da sociedade, da quebra de valores, uma sociedade sem ética, uma sociedade longe de Deus, de ideologias, de filosofias humanistas, antropocêntricas e daí por diante. Eu não sei onde chegará a sociedade com tanta rebeldia, distanciamento de valores absolutos, de verdade absoluta, de moralidade. Eu não sei. Mas até quando, Senhor? Eu não sei, mas uma coisa eu não posso nunca me render. Eu tenho que ser inconformado, igual foi o profeta Abacuque. Ele orou, ele clamou, ele pediu a Deus. Ele disse: Senhor, tem violência, tem injustiça, tudo isto. Mas eu não me rendo. Eu não me rendo. Nós somos chamados hoje a termos uma postura assim. Mas o que tem a ver isso com a reforma do século XVI? Tem tudo a ver. Os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores, eles não se conformaram. Quando eles viram a decadência da igreja, desde Constantino até o século XVI, toda a Idade Média, eles disseram: não, 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 até quando, Senhor? A reforma do século XVI mostrou que foram homens que não se conformaram, que não se dobraram diante da realidade política, social, religiosa daquela época, daquele momento. Ok, essa é a primeira coisa que eu estou lembrando do profeta Abacuque. Inconformação. Ele foi um profeta inconformado. Ele não se rendeu, ele não se dobrou. Ele não disse: ó Deus, deixa a coisa como está, porque vai piorar mais, e eu não sei até quando vai. O segundo capítulo de Abacuque fala agora que está na torre de vigia. Ele ora, Deus diz que vai punir com os caldeus. Pode esperar, o profeta Abacuque, pode ser que o chicote vai descer. Pode deixar. Você está vendo tudo isso, mas o chicote vai descer. E ele fala depois, no capítulo 1 ainda, que os caldeus iriam com cavalos poderosos e levariam então os judeus para a Babilônia. E no capítulo 2 ele se coloca na torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Irmãos, nem sempre a oração é falar. Às vezes a oração é se calar. Eu fico olhando aqui para o capítulo 2 de Abacuque e fico a pensar lá no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Abacuque, pode esperar. Eu sou soberano, eu vou intervir. E Deus agiu. Mas, irmãos, a primeira coisa, então, a inconformação do profeta. Mas há uma segunda coisa. Já estou caminhando para o capítulo 3 de Abacuque. No capítulo 3, esse homem, agora, ele ora mais uma vez. Vamos ver o capítulo 3 agora. No capítulo 3, nós vemos aí o profeta orando. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que eu posso concluir agora com essa oração? É lógico que está falando aí para Deus derramar um avivamento. Ele está lembrando que o Deus que agiu no passado. Tu agiste no passado, Deus. Eu peço que tu ajas no presente.
Ele está orando, pedindo a intervenção dos céus. Mas eu vejo que nesse ponto do livro de Abacuque, ele me mostra uma segunda lição importante. Ele não somente é um inconformado, ele é um engajado. Eu estou orando, Senhor, por engajamento, eu estou nessa. Eu quero ver a tua obra acontecendo. Eu quero ver a tua obra o teu povo sendo restaurado, um avivamento, um despertamento. Tu agiste no passado, tu és o Deus da aliança do teu povo. Eu quero agora que tu ajas no presente. Ele é um homem buscando engajamento. Não é simplesmente se inconformar, porque só se inconformar não resolve. É importante a nossa inconformação. Podemos nos curvar perante 40 milhões de evangélicos, de uma rasura de cristianismo, de um testemunho deplorável. Nós não podemos. Temos que nos inconformar com a teologia da prosperidade e com todas as heresias que estão graçando na sociedade. Não podemos nos curvar perante tudo isto. É lógico. Temos que bradar em alto e bom som que somos uma igreja que tem um legado histórico, doutrinário, teológico, o legado dos reformadores. Sim, temos que defender tudo isso, mas temos que ser engajados. O avivamento não acontece sem que Deus desperte a sua igreja, vidas. Não há avivamento sem que Deus abra as janelas dos céus e derrame a sua graça, o seu Espírito sobre o seu povo. O avivamento tem a agenda de Deus, é Ele que desperta o povo, que santifica o povo, que instrumentaliza o povo para ser bênção na sociedade. Engajamento. Nessa oração aqui de Abacuque, eu penso aqui o seguinte, está dizendo, olha, avivamento tem a ver com sal da terra e luz do mundo. Avivamento tem a ver com um povo que se santifica, que quer proclamar o Evangelho, quer testemunhar com a vida e com as palavras. Não basta nós sermos inconformados, temos que ser engajados. Orar a Deus, quando Ele ora aqui, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Fazer essa oração, eu queria dizer para Deus, ó Deus, pode começar comigo. Eu estou aqui. Aquela oração, aquele hino, aquele cântico que nós entoamos, a começar em mim quebra corações. Certa feita eu estava, acho que num congresso, e estava ouvindo sobre avivamento na África do Sul, né? E diz que muitos estavam indo lá para ouvir como é que poderia ser avivado, como é que podia ter essa bênção. E aí diz que, ó, volta para a sua casa lá, entra no teu quarto, começa com você. Não precisa ir tão longe para buscar o que é avivamento. Começa na sua casa, com a sua vida. É isso que cada cristão presbiteriano, pedindo a bênção de Deus para ter uma vida pura, santa, íntegra, um engajamento para ser usado por Deus na família, na igreja e na sociedade. Engajamento, o sal da terra e a luz do mundo. Não há transformação da sociedade sem que haja oração, santificação e ação. Alguém afirmou que oração sem ação é negligência, e ação sem oração é prepotência. As coisas caminham juntas. Eu tenho que buscar santificação, intimidade com Deus, pedir que Ele seja avivando o meu coração, aquecendo o meu coração, mas eu tenho que partir para a ação. Como povo presbiteriano, onde está? Sendo um povo que procura pregar a palavra de Deus, a boa teologia reformada, não ficarmos com vergonha de sermos presbiterianos e reformados. Temos que amar essa igreja. Eu nasci em lar presbiteriano, o meu pai foi um presbítero, eu amo essa igreja, nasci nessa igreja, sirvo essa igreja, sou pastor há 37 anos e quero morrer amando esta igreja.
haja o que houver, aconteça o que acontecer na sociedade, em declínio moral, político, espiritual, mas eu quero continuar amando o Senhor e servindo a esta igreja, mas com engajamento, com comportamento, com conduta, com uma vida que possa glorificar ao Senhor. Orarmos para Deus: ó Deus, aviva a nossa igreja, desperta a nossa igreja, santifica a nossa igreja e usa a nossa igreja para a tua glória. Em conformação, engajamento. Mas vou para uma terceira verdade de Abacuque. Como que ele termina o seu livro? Ele termina com um cântico de triunfo. E eu queria pensar um pouco sobre isso. Ele termina o seu livro com um toque de fé, de confiança. E eu queria pensar um pouco sobre isso. Eu queria estar lendo agora a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Irmãos, para mim é impressionante a conclusão do profeta Abacuque, do homem que foi abraçado por Deus, amado por Deus, para amar o seu povo, despertar o seu povo, orientar o seu povo. O toque final desse livro é o toque da confiança, da fé. E esse canto começa com uma expressão assim: ainda que. Impressionante. É lógico que naquela época a economia era da agricultura. E ele fala então do que poderia acontecer na economia da época. E eu fico a pensar hoje que no meio evangélico não é ainda que, mas é desde que. Desde que. Desde que o Senhor me abençoe, está tudo bem. Desde que eu tenha saúde, está tudo bem. Desde que eu tenha carro novo, está tudo bem. A teologia reinante hoje é desde que. Inclusive eu fui visitar uma irmã que está já 15 anos doente, com mal de Alzheimer. E essa irmã hoje está na cama, é esposa de um presbítero em disponibilidade. E numa das minhas visitas a esta irmã, eu fui lá levar ceia para ela, quando ela podia tomar ceia, porque agora nem ceia ela pode tomar mais. Ela está inerte numa cama. E chegando lá, eu fiz meu trabalho pastoral, li a Bíblia, meditei, orei, ministrei a ceia. E antes de eu ir embora, tinha uma senhora na casa lá, que era quem cuidava da nossa irmã. Ela disse: pastor, por que o senhor não ora, não decreta a cura da sua ovelha? Eu parei um pouco e falei: decretar a cura dela? O senhor não é pastor? O senhor não crê que Deus pode fazer? Eu falei: eu creio que Deus pode fazer, mas eu tenho orado para que Deus faça a vontade dEle. Eu creio num Deus soberano, um Deus poderoso, que age em quem quer, quando quer, como quer. Eu tenho orado por ela. E se ela ainda está nessa cama, é a vontade de Deus. Ah, não, pastor. Não. O senhor está errado. Mas errado como? Quero que o senhor me mostre na Bíblia onde que eu estou errado. Não. A minha fé é diferente. Eu oro a Deus e se Ele não me atende, eu abandono esse Deus. Impressionante.
É desde que, se Deus não me atender, eu estou fora dele. É tão verdade hoje que temos a geração dos decepcionados com Deus. Não com o Deus da Bíblia, mas com o Deus que foi pregado para eles. Um Deus que é servo e não Senhor. Um Deus que não é soberano. O profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, diz o profeta Abacuque, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É esse Deus que tem que ser proclamado. É esse Deus que levou os reformadores a confiarem num Deus soberano, ainda que Deus não tem nenhuma obrigação comigo, Ele é soberano. Ele me amou primeiro e me salvou em Cristo Jesus. E a nossa fé tem que ser sólida nesse Deus, ainda que tenhamos dias difíceis, ainda que tenhamos horizontes escuros, problemas, crises, dificuldades, angústias, nós temos que crer naquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, a partir do verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, mas não lhe entregou, não nos dará graça somente de todas as demais coisas? Aquele que está à destra do Pai intercede por nós. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Angústia, tribulação, fome, nudez. E Paulo diz, nem a morte nos separa do amor de Deus. É esse Deus que nós cremos e amamos. É esse Deus que levou os reformadores a bradarem, sola Escritura, solas fides, sola gratia, sola Christus, e glória somente a Deus. É essa confiança, um retorno às Escrituras de homens que confiaram nesse Deus. Um Lutero que pôde escrever o hino Castelo Forte disse, a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Ele confiou em Deus e deu o brado da vitória, porque ele sabia que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Inconformação, engajamento e plena confiança na soberania de Deus. Ele age livre, soberana e eficazmente. Ele cuida da minha vida, a despeito dos problemas que eu posso enfrentar. E esse foi um problema do profeta Abacuque. Diz, Deus, o teu povo está sofrendo como os ímpios, e tu não ages. Deus cuida do seu povo, mas permite que o seu povo enfrente grandes provações. Mas as provações não nos levam para longe de Deus, nos levam para mais perto de Deus. Foi isso que levou a ideia do hino, mais perto quero estar de ti, Senhor. Ainda que seja a dor que me una a ti, mais perto quero estar de ti, ó Deus. O profeta Abacuque nos remete para o apóstolo Paulo. O justo verá pela fé, confiança plena em Deus. Nos joga para o século XVI os reformadores e nos traz para o século XXI para sermos inconformados, engajados e vencedores com plena confiança na soberania de Deus. E eu quero terminar a minha mensagem desta noite lendo exatamente a pastoral que eu fiz no boletim da minha igreja domingo passado. Reforma protestante, 502 anos. A reforma protestante do século XVI começou no coração de Deus, o qual despertou e impulsionou Martinho Lutero.
A alma de Martinho Lutero não tinha paz. Mas enquanto lia Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, Deus falou ao seu coração. Ele compreendeu a justificação pela fé, obteve paz com Deus e paz em seu coração. Aí começou a reforma, passou a ensinar a Bíblia e pregar a justificação pela fé em Jesus Cristo. Lutero provou que todos os cristãos são sacerdotes, tendo acesso livre à presença de Deus mediante a fé em Cristo. Negou que somente o Papa ou sacerdotes pudessem ler e interpretar as Escrituras. Passou a defender e ensinar os seguintes princípios da palavra de Deus: supremacia da Bíblia sobre a tradição, salvação somente pela graça, justificação pela fé em Cristo, supremacia da fé sobre as obras e sacerdócio universal dos crentes. E eu termino a minha palavra desta noite lembrando o seguinte: Deus atuou na história com eventos que estão registrados na Bíblia: a criação do mundo, a encarnação do Verbo, o envio do Espírito Santo, e há um evento que ainda não aconteceu, que é a volta de Jesus. Esses eventos estão registrados na palavra de Deus. Um ainda não aconteceu. A reforma protestante não está registrado na Bíblia, mas está entre os eventos mais marcantes da história do cristianismo. E posso dizer que depois de Pentecostes, até a volta de Jesus, é uma bandeira levantada, bem, de forma muito altaneira, para que nunca a igreja genuína de Cristo se esqueça desse legado profundo, de uma volta às Escrituras, de uma volta à soberania de Deus, de uma volta em Cristo como sendo o único Senhor e Salvador. Um brado de que as obras nunca prevalecerão sobre a fé, e que a graça de Jesus é o meio pelo qual Deus pode salvar todo pecador arrependido e eleito até a volta de Jesus. E nunca esqueçamos uma coisa: Deus não precisa de nós. Ele nos usa por misericórdia, nos salvou por misericórdia, e que nós levantemos bem alto a nossa voz para dizer nesta noite: muito obrigado pela reforma do século XVI. Muito obrigado por Martinho Lutero, instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado por João Calvino, o grande teólogo, o legado que deixou para o povo de Deus. E nesta noite eu termino dizendo uma única coisa: só lhe deu glória, glória somente a Deus, hoje, eternamente. Amém.